Atitudes sábias. A leitura de hoje do nosso devocional é lá em 1 Samuel, capítulo 25, do 20 ao 23. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que eu lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até os últimos daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento depressa, se ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. Essa é a história de uma mulher que se colocou entre o fio da espada e a fúria de um homem, armada apenas com sabedoria e com o coração rendido a Deus. O ar em Maom, onde ela morava, estava pesado. Abigail podia ouvir os gritos de seu marido Nabal, ecoando pelo pátio. Ele era um homem duro e de más obras. Alguém que media o valor das pessoas pelo tamanho do seu rebanho, ou seja, pelas suas posses. Naquela manhã, Davi, o futuro rei, o guerreiro que derrotou o gigante, havia enviado mensageiros pedindo ajuda. E ele e seus homens tinham protegido os pastores de Nabal por meses. Mas a resposta de Nabal foi a demonstração de sua pura arrogância. Quem é Davi? Há muitos servos hoje que fogem dos seus senhores. Ele compara Davi como um escravo. Quando o jovem servo corre até Abigail para contar a ela, ele não trazia só notícias. Ele trazia uma sentença de morte. O mal já estava determinado contra o nosso senhor Nabal e contra toda a sua casa, o servo disse a Abigail. Ele disse a ela tremendo: Davi estava subindo a colina com 400 homens armados e o objetivo era claro: não deixar um único homem vivo até o amanhecer, inclusive Nabal. Abigail não teve tempo para chorar, ela não teve tempo para reclamar da sorte de estar casada com um homem tolo. Ela agiu com sabedoria. Enquanto Nabal se embriagava com a sua própria arrogância, ela preparava um banquete de paz. Imagine a cena: ela carregando os jumentos com pães, com odres de vinho, com ovelhas preparadas e grãos de trigo tostado. Ela estava indo em direção ao perigo, descendo pela colina em meio ao mistério, sem saber o que poderia lhe acontecer. De repente, ela avista Davi com o rosto vermelho de indignação, marchando com a espada desembainhada já. O homem, segundo o coração de Deus, estava prestes a cometer o maior erro da sua vida: fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas veja o poder de uma atitude sábia, de uma mulher temente a Deus. Abigail não gritou, ela simplesmente se prostrou. No meio da poeira do caminho, ela disse as palavras que mudariam toda a história: Meu Senhor, que caia sobre mim a culpa. Não se ocupe com o meu Senhor, com este homem de Belial, Nabal. O Senhor te impediu de derramar sangue. Ela não defendeu o erro de Nabal. Ela defendeu a integridade da alma de Davi. Ela lembrou a Davi quem ele era: um homem que lutava as batalhas do Senhor e não as suas próprias vinganças. Ela entregou o presente, mas também entregou algo muito mais valioso: uma atitude sábia que ecoaria para a eternidade. Naquele momento, a espada de Davi voltou para a bainha. O rei reconheceu que Deus havia enviado uma intervenção do céu através daquela mulher para salvá-lo de si mesmo. Para o seu coração refletir nesse dia, o Senhor vai nos mostrar algumas coisas sobre a vida de Abigail. Quantas vezes nós nos sentimos como Abigail? Cercados por decisões tolas de outras pessoas, pagando preço por erros que não fomos nós que cometemos, ou vendo a violência, a injustiça virem marchando em nossa direção. Quantas de nós?
Abigail nos mostra que a sabedoria vence a força. Abigail não precisou de um exército para parar 400 guerreiros. Ela precisou de humildade e das palavras certas. Quantas vezes nós tentamos resolver situações na força do nosso próprio braço, no grito da nossa voz? Devemos agir com sabedoria. Abigail nos ensina que devemos ser ponte e não muro. No conflito, Nabal foi o muro que causou toda essa crise, toda essa divisão. Mas Abigail foi a ponte que trouxe a solução. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas no calor das emoções, no momento da raiva, não é verdade? Com a cabeça quente, e nós acabamos piorando a situação, dividindo mais ainda as pessoas. Devemos agir como pacificadores. Abigail voltou para casa e ela não entrou em conflito com Nabal. Ela só contou para ele tudo o que aconteceu. O próprio Deus se encarregou de agir em relação a Nabal. E aí ele acabou morrendo. Quantas vezes nós queremos resolver as situações com as nossas próprias mãos, onde a única mão que pode intervir é a própria mão de Deus. Não é verdade? Atitudes sábias nos livra de conflitos desnecessários. Essa é a palavra de Deus hoje para nós, usando a vida dessa mulher que pela eternidade vai ser reconhecida pela sua atitude de sabedoria. Amém? Que nós sejamos mulheres sábias, homens sábios, porque tem homens também que escutam o nosso devocional, pessoas sábias, servos de Deus que agem com sabedoria, que pacificam situações, sim, que resolvem conflitos e não trazem mais conflitos para o cenário. Que nós possamos pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz lá em Tiago que nós temos que pedir sabedoria para o Senhor, porque Ele dá gratuitamente para aquele que pede sabedoria. Então que nós venhamos a pedir, Senhor, dá-nos sabedoria para termos as nossas decisões, as nossas escolhas, para tomarmos as nossas atitudes. Atitudes sábias nos livram de conflitos desnecessários. O Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra no momento onde você se vê diante de circunstâncias em que você está entre a cruz e a espada ali e você vai precisar tomar uma decisão. E que o Espírito Santo te lembre disso. Haja com sabedoria, que Ele guie as nossas atitudes e decisões. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, nós confiamos que o Senhor está liberando essa palavra, Senhor, assim como as outras palavras que o Senhor tem liberado para nós todos os dias, Pai. Senhor, nós confiamos que é porque o Senhor está nos dando munição para agirmos diante de conflitos, de situações, Pai, onde talvez nós corremos o risco de agirmos impulsivamente, agirmos movidos por raiva, agirmos de uma maneira tola, Senhor. Mas, Pai, nessa hora nós pedimos sabedoria que vem do alto, a sabedoria que o Senhor promete dar àqueles que pedem para o Senhor e o Senhor dá de graça. Que essa sabedoria venha sobre nós, sobre cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse devocional, que está pedindo para o Senhor agora, Pai, no nome de Jesus. Senhor, que possamos ser pacificadores no meio de conflitos e não pessoas que causam uma divisão pior ainda. Não sejamos muros, sejamos pontes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós entendamos, Pai, que tem coisas que não são as nossas próprias mãos que vão fazer, mas é a Tua mão bondosa e poderosa que vai manifestar favor e graça sobre nós e que vai manifestar intervenção do céu sobre as nossas causas, Pai. Por isso nós entregamos todas elas diante de Ti. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria que vem do alto. Nos leva a ser movidas e movidos por atitudes sábias, para que nós não possamos, Pai, vivenciar conflitos desnecessários. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse devocional com mais uma pessoa que você sabe que talvez esteja precisando dessa direção de Deus. Lembre-se, a palavra não é da Sandra, não é da Gisélia, não é de um ministério, de uma denominação. A palavra é do Senhor. E quando nós compartilhamos as boas novas do Evangelho, nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Fica com Deus. Até o nosso próximo devocional.